Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos pelo retorno, desejar a todos um excelente retorno, vereador amigo, professor Enilson, Bruno Mesquita. Mas, senhor presidente, estava engasgado, o vereador Paulo Martins disse que eu estava com a abstinência da tribuna, e é verdade, viu, professor Enilson? Estava com falta dessa tribuna, não estava com síndrome de abstinência, não, porque o síndrome é outra coisa, né? Quem tem sempre falta do álcool e da droga. Eu estava com abstinência, com falta dessa tribuna, senhor presidente, para dizer o que aconteceu nesse processo. Eu tenho certeza, eu tenho uma plena convicção que daqui nos próximos 20 anos, quem faz parte do grupo do Roberto Cláudio jamais perdoará, pode até perdoar, mas jamais sentará numa mesa de negociação com Camilo Santana e Isolda Sela. Não tenho dúvida disso, porque enquanto eu me lembrar desse processo de escolha do PDT, na interferência dos petistas, eu vou me lembrar do que Camilo e Isolda fizeram com o prefeito, com o ex-prefeito Roberto Cláudio. Não é justo, minha amiga nega do Henrique Jorge, Vossa Excelência chamar para a aliança, chamar para a mesa de negociação e discriminar, humilhar, pisar no nome de alguém. Por mais que não fosse meu correligionário e eu não admirasse o seu trabalho, Roberto Cláudio, eu seria um eternamente defensor. Jamais, com as defesas das mais irônicas, das mais demagógicas do mundo que eu já vi em toda a minha vida. Iniciava-se pela continuação do mandato, que a Isolda estaria no mandato, mas o Camilo Santana não teve humildade para reconhecer que o Chiquinho Feitosa também estava no seu mandato. Teria que ter continuidade. É imperdoável, pode até ser perdoável, que é cristão, quem perdoa, mas é inaceitável, professor Enilson, nós aceitarmos calado o que fizeram com nós, o que fizeram com o prefeito Roberto Cláudio, com o ex-prefeito, pela discriminação, pela humilhação, de aceitar todo mundo na mesa para discussão, mas não aceitar o nome de Roberto Cláudio. O que é que fez de tão ruim o prefeito Roberto Cláudio? Aí Lula vem com aquela frase que também nós não podemos esquecer o que o Lula disse. Meu amigo Paulo Martins, o Lula, no entre aspas, ele falou mais uma coisa, falando isso para Elmano, com todo o respeito, mas ele diz, mais uma coisa eu vou te pedir, Elmano, nunca tente diminuir aquele que te ajudou a ser governador do Estado. Nunca tente disputar a hegemonia, tente disputar para ser melhor, porque muitas vezes o substituto começa a falar mal do criador e isso atrapalha a política. Você é grande, você tem história. O ex-governador Camilo Santana, um dos melhores do Brasil, antes da sua fala, Camilo agradeceu a Cid Gomes, seria inquestionável, mas esqueceu de agradecer o seu coordenador político de 2014, que foi o presidenciável Ciro Ferreira Gomes. Esqueceu de agradecer o prefeito da capital, que foi o Roberto Cláudio. E ao contrário, não aceitava nem discutir o nome de Roberto Cláudio. Aí me recorda, professor, quantas vezes eu vim a essa tribuna, meu líder Gardel, dizer que eu já assisti esse filme, desde 2004, quando eu vi o PT criar slogan para derrubar Luiziane Lins. Quem não assistiu naquele momento, quem não viu o PT dizer, sou PT, voto Inácio, sou Lula, voto Inácio, voto Lula, voto Inácio. Quem não viu, quem não assistiu o show de Zezé de Camargo e Luciano, patrocinado pelo PT, na candidatura contra Luiziane Lins em 2014. Quem não viu essa história? Quem não viu a Larissa Gaspar dizer que é um ataque ao gênero feminino? E agora, cadê o PT que eu dizia? PT do estado do Ceará eu conheço. Vão rachar? Racharam. Vão ter candidato homem? Candidato homem. A Isolda dizia nos bastidores, qual vereador que não ouviu dizer? Paulo Martins. Se a Isolda não for candidato, ela antes da eleição, ela se desfilia o PT. E se ela for candidata eleita, antes de dezembro, ela deixa o PDT. Ela deixa o PT antes da eleição. E está aí se concretizando tudo. E agora nós vamos se silenciar.
nós vamos ficar calados. Não contem com o meu silêncio. Não contem. Não posso me omitir a esse processo. Não posso aceitar que no século XXI eu tenho que ficar calado diante de tanto desprezo. Há uma aliança de queixo que nunca existiu. Há uma aliança que só existe na reeleição. Está aí a prova, como eu contei aqui em vários episódios. Meu amigo Bruno Mesquita. Cadê os petistas? Cadê Guimarães? Cadê a filha da Isolda? Para ela opinar agora, quando ela diz que nós, masculino do PDT, quando ela faz uma frase, para dizer que nós, pedetistas, vou ler aqui na íntegra, que nós, pedetistas, vereador, meu presidente, é muita informação, mas eu acho, que nós, pedetistas, usamos de branquelos, se não me engano, branquelos, machistas. E agora, com a indicação de Armando de Freitas, do sexo masculino, não tinha Augusta Brito, não tinha Luiziane, não tinha Larissa, tem vários membros do PT feminino. Cadê? O que é que Vossa Excelência fala, Camilo Santana? E a filha da Isolda, o que é que diz agora dessa decisão do PT? E está a chapa quase completa masculina. Para concluir, vereador. Dê só um minutinho, estou empolgando agora. O que é que eu digo em relação a tudo isso que está acontecendo no estado do Ceará? O que eu acho, o que eu penso, o que é verdade, o que aconteceu durante todos esses anos no PT do estado do Ceará. Agora sabe o que é o discurso deles? Sabe o que é o discurso de algum deles? Com cara de égua. Vem agora dizer que a aliança vai voltar no segundo turno. Como é que isso não pode acontecer e nem vai acontecer? Temos mais acordo nos próximos 10 anos, 20 anos, fazer conversa política com Isolda e Camilo, quem faz parte do grupo de Roberto Cláudio. Como é que nós vamos esquecer com menos de 45 dias? Probabilidade bem pertinho do zero, mais uma vez. Agora eles vêm sim. Alguns deles vêm, como sempre vieram, no segundo turno. Como sempre vieram. Conclui, Lula chegou vereador. a declarar. Conclui. Só um minuto, presidente. Lula chegou a declarar que Camilo Santana teria sim a obrigação de apoiar Ciro Gomes, porque ele e Lula nunca tinham ajudado a Camilo a chegar no governo. E eu vou falar aquela fotozinha inesquecível, é inesquecível, do coordenador Ciro Gomes, coordenando a campanha de Camilo Santana em 2014. E o PT, Guimarães, Lula, Dilma e companhia, todos lá com o nosso adversário, com o Eunice Oliveira, com todo o respeito ao senador. Todos lá. Todos. E agora Camilo Santana tem que ouvir isso de Lula. Tem que responder Lula, Camilo. Saber se é verdade ou não que Ciro Gomes foi o seu coordenador de campanha. Que Roberto Cláudio pediu a nós vereadores na época para andar de casa em casa, de manhã, tarde e noite pedindo voto. Veja aí a votação, 47 a 44, se não me engano. Coladinho. Ganhou por causa de Roberto. Foi governador por causa de Roberto Cláudio. Não merecia esse desprezo. Não merecia ser tratado como um lixo, ser tratado como um indigente, como uma pessoa que não tem o mínimo desculpa nem de ouvir, nem de colocar na mesa, que colocasse na mesa. E eu vim a essa tribuna falar várias vezes, Bruno Mesquita, várias e várias vezes eu vim a essa tribuna dizer que quem vai matar a candidatura da Isolda Sela é essa imposição do PT. Que o povo não aceita. E quem vai dar o poder ao melhor prefeito do Brasil, que vai virar governador, vai ser essa imposição do PT. Esse dizer que não aceita discutir nomes, que não aceita, porque o Lula e a Gleice Hoffmann não aceitam, porque tem plano B, porque hoje no estado do Ceará, para ser governador, eles diziam, nega do Henrique Jorge, e continuam dizendo, os petistas, que para ser governador do estado do Ceará, tem que ter a aprovação do Camilo e do Lula. O povo do Ceará é inteligente. Lula nunca elegeu um governador no estado do Ceará, nunca na vida dele. Nunca elegeu um prefeito. Quando o Lula foi para o Inácio, a Luiziane ganhou. Quando o Lula veio para o Elmano, Roberto Cláudio ganhou. Quando o Lula foi para a Luiziane, Roberto Cláudio foi reeleito.
Quando o Lula apoiou o Zé Ayrton, perdeu por 3 mil votos. Quando o Lula apoiou o Eunice, perdeu. E agora... Daí, para concluir, por gentileza, vereador. Agora eu vou concluir. O Lula Agora eu me pergunto, senhor presidente, O Lula é o eu Mick fico a me Jagger, perguntar, cadê os petistas do estado do Ceará que dizia que a candidata teria que ser mulher? Cadê esse povo? Como diz a torcida organizada, tudo caladinho, caladinho, caladinho. Tudo caladinho, caladinho, caladinho. Esperando que o MDB indique uma mulher para limpar, porque lá na Nacional é homem. É homem, indicação aqui é masculino. E aí, quem defendia? Cadê esse povo? Cadê esse povo que já estão querendo aliança? O candidato vai ser o mesmo que eles não aceitaram discutir, meu irmão. A licença é o mesmo, Bruno. É o mesmo que eles já estão pregando uma aliança. Eles não conseguiam nem ouvir o nome de Roberto Cláudio, eles não queriam nem conversar, patrão. Eles diziam que não vai nem para a mesa o nome de Roberto Cláudio. Que cara de pau, meu irmão. Que cara de pau de alguns petistas do estado do Ceará. Que descaramento. Que descaramento, meu presidente. Já estão dizendo que no segundo turno pode ter aliança com Roberto Cláudio. Se vocês não aceitaram nem discutir, compadre, o nome do homem. Como é que pode, meu amigo Josivan Clube? Se no primeiro turno eu não quero nem ouvir esse rapaz. Nem para a mesa de negociação esse entra. E agora, já estão com esse agarrei de sempre. Esses queixo-rei, no segundo turno nem aliança. Que aliança, Jorge Pinheiro? Compadre. Pode me dar uma parte, vereador? Petista do estado do Ceará, a gente conhece como é a jogada. Toda vez segundo turno, quer o quê? Manter os cargos deles lá, de alguns, viu? Que tem uns lá que merecem respeito. Vereador, por gentileza, para presidente. concluir. Depois de 3 carão, é o jeito. Obrigado, senhor presidente. Pela tolerância do tempo, viu, Bruno? E é nóis, compadre. Pode arrochar.